O seu pet sofre de alguma patologia neurológica, ortopédica ou muscular? A reabilitação é uma forma de proporcionar qualidade de vida a esses animais. Vamos falar sobre uma das aves mais poderosas do reino animal. E ainda, você sabe a importância que a castração tem na saúde do seu pet? Confira tudo isso agora no Mundo Animal. Olá! Hoje vamos começar o programa com uma matéria muito interessante sobre reabilitação e vamos mostrar os diferentes tipos de terapias e seus benefícios. Confira! A reabilitação é um tratamento bem amplo para aqueles animais que sofrem com algum problema muscular, ortopédico e neurológico, ocasionados por acidentes ou doenças. O objetivo da reabilitação é promover a qualidade de vida e fazer com que o pet se recupere o mais próximo de como ele era antes, através de diversos tipos de terapias. Temos a fisioterapia, que a gente utiliza muito. A fisioterapia ela é utilizada para analgesia, a gente consegue um ganho muito grande de analgesia nos pacientes, principalmente para a gente poder tirar os medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, né? Que tem pacientes que ficam por muito tempo utilizando esses medicamentos e acabam tendo consequências depois. A gente consegue, com a fisioterapia, fazer uma analgesia bacana, mas o intuito realmente são os exercícios, né? Nós trabalhamos com laser, que é excelente, é um aparelho que ele promove não só analgesia, como tem efeito anti-inflamatório, cicatrização tecidual. Ele é muito utilizado, principalmente em pós-cirúrgico, para pacientes com dor. A gente trabalha com magneto, né, que faz a terapia, magnetoterapia, que também tem um efeito super relaxante. A gente usa muito em pacientes que têm problema de coluna, que chegam aqui com muita dor, que já vêm com muitos medicamentos e não, mesmo assim a gente não consegue ter o controle da dor. Então eles vêm para cá e a gente consegue fazer uma analgesia por tempo mais prolongado, sem ter que aumentar tanto a dose do medicamento. Trabalhamos com eletroterapia, com fototerapia, que também a gente consegue trabalhar com membros contraturados, promovendo relaxamento. Então, assim, tem uma série de aparelhos que a gente usa para a gente conseguir a parte de analgesia e efeito anti-inflamatório, cicatrização. E depois vem a parte dos exercícios, que eles podem ser passivos, onde nós fazemos o movimento para o cão, com ele deitado, e os movimentos ativos que ele faz. Então a gente coloca os cones, coloca obstáculos, a gente pode colocar dentro da água, pode colocar na esteira seca, que é o paciente que vai fazer os exercícios. E tudo isso vai depender do grau de severidade do caso dele, né? Já a acupuntura, que a gente trabalha também, ela já tem é uma terapia que tem um efeito, vamos dizer assim, global. É uma terapia holística que pega o paciente como um todo. Ele pode vir por um problema locomotor e eu consigo tratar ele por todos os problemas que ele tem. Então, tem uma conversa com o cliente, a gente faz uma anamnese e fica sabendo, né, tudo, como é que ele é, como que é o paciente, como que é o temperamento, como que ele é em casa, se ele tem problemas anteriores, se ele teve já problemas urinários, problemas de pele, renais, recidivantes, e a gente consegue tratar isso também. É uma terapia bem ampla e que aqui na reabilitação a gente utiliza muito para pacientes que têm problemas neurológicos, né? Então vem com sequelas neurológicas, que tiveram acidente vascular, passaram por traumas, muitos problemas de coluna, né? Assim, a gente na reabilitação pega muitos pacientes que têm déficit neurológico por problema de coluna, hérnia de disco, acidente. Não tem um prazo específico de quanto tempo o animal precisará para se reabilitar. Tudo vai depender da gravidade do quadro. Dependendo do caso, o animal não consegue ter a resposta física. Então, as terapias são feitas com foco para que ele consiga conviver da melhor forma com as sequelas. Todo o processo de reabilitação, a gente faz primeiro todo o foco para todo o retorno funcional. A partir do momento que a gente percebe que não vai haver aquele retorno funcional, que ficou uma sequela, a gente trabalha o paciente para ele viver bem com aquela sequela que ele tem. E aí é um processo que a gente inicia aqui e dá continuidade em casa com
com o dono, com o cliente que trouxe, a gente orienta como fazer em casa, o manejo, os passeios na rua, né, a parte lúdica, tudo mais, para realmente eles terem bem-estar e qualidade de vida. Os tipos de terapias podem variar, tudo vai depender da patologia e do animal. Quando é algum aparelho que vai precisar ficar quietinho, vai precisar ficar, às vezes tem aparelho que precisa ficar 30 minutos deitado. Quando o paciente é muito agitado, a gente não consegue utilizar, aí a gente substitui. Quando é um paciente muito calmo, que a gente fala que é aqueles pacientes que paralisam, que eles têm medo, que eles não se movem, a gente tem dificuldade de fazer ele andar dentro da água, porque ele paralisa dentro da hidroesteira. Então, a gente tem que adequar a terapia ao paciente. A gente nunca força um paciente a fazer uma terapia que a gente perceba que ele não vai responder, porque é parte comportamental realmente. Então, assim, a gente sempre faz o condicionamento. Então, por exemplo, não é todo paciente que entra na água e sai andando super bem. A maioria deles dá uma travadinha, fica com medo, aí a esteira começa a andar, ele fica com medo, eles travam. Então, aí tem um período de condicionamento, que a gente, com auxílio de petisco, com auxílio do dono, com estímulo, com brincadeira, a gente faz eles perderem o medo da água. Mas se passa muito tempo e a gente percebe que o paciente realmente tem medo, a gente parte para outra terapia, para exercício na esteira seca, parte para exercício no chão. Então, a gente realmente tenta colocar a terapia que se adapte melhor ao paciente e depois a escolha da terapia para a patologia. As patologias mais graves são os traumas com fraturas de coluna e fratura de crânio. Esses pacientes eles chegam aqui num grau de avançado de déficits, que a gente tem um retorno mais lento. Mesmo pacientes que fraturam a pelve, que é muito comum, né, que aí tem que passar por um processo de repouso, ao mesmo tempo eles têm que ter um cuidado, né, para que tudo corra bem durante esse processo de cicatrização. Tem os pacientes que têm hérnia de disco, tem doenças de coluna que são graves, e também são pacientes que a gente considera graves porque eles precisam fazer repouso, porque a hérnia de disco, muitas vezes ela começa num grau leve e ela evolui se ele não fizer repouso. Então a gente tem que... E o paciente dificilmente quer fazer repouso, ele sai correndo, se arrasta, quer subir no sofá. Então é um trabalho do dono e nosso aqui, em conseguir alcançar esse objetivo da reabilitação. Mas realmente os mais graves são esses. Os que a gente tem aparece muito na rotina, são os pacientes com displasia coxofemoral, principalmente os grandes, né? A gente pega muitos casos de displasia coxofemoral, luxação de patela, muito pós-cirúrgico, né? A reabilitação traz ao animal muitos benefícios. Além da sensação de bem-estar, os resultados físicos são bastante visíveis. Os aparelhos, eles estimulam a produção de colágeno, então você tem uma cicatrização mais elástica, melhor, estimula o organismo, a vascularização, a oxigenação dos tecidos. Então, aqueles pacientes que têm déficit neurológico, a gente trabalha muito isso, para não ter uma perda mesmo, não ter uma perda funcional muito grave. A gente também faz muitos pacientes que a gente enxerga como uma patologia, né, que é a obesidade. O dono nunca acha que é uma patologia, ele sempre acha, ele está um pouco acima do peso, está gordinho, mas assim, a gente enxerga como uma patologia porque prejudica todas as articulações, eles têm sobrecarga, né? Então aí a gente trabalha muito esses pacientes, e eu falo que são aqueles pacientes que normalmente não abandonam a gente porque eles adoram fazer os exercícios, eles estão bem, eles estão se sentindo bem, então eles se divertem, acabam se divertindo. E a gente tem um ganho, né? A gente tem perda de peso, né? Mas tem um ganho em qualidade de vida bem bacana com esses pacientes, bem-estar. E então a gente abre um leque bem grande para os pacientes que podem vir fazer a reabilitação. Assim como nós, os nossos pets também precisam de cuidados especiais. Afinal, são os nossos companheiros. Vamos para um breve intervalo. Já já estamos de volta.
Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Você conhece a história da águia? É muito linda e inspiradora, mas será que é real? A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie, chegando a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Nessa idade, ela está com as unhas compridas e flexíveis e não consegue mais agarrar as suas presas. O bico alongado e pontiagudo se curva contra o seu peito, dificultando a caça. Já as asas estão velhas e pesadas, em função da grossura das penas, e voar se torna difícil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação, que irá durar aproximadamente 150 dias. Este processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico contra a pedra, até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. Só então, após 5 meses, sai para o famoso voo de renovação, para viver por mais 30 anos. O ritual de renascimento da águia é uma linda história de motivação e perseverança, mas não é verdade. As águias não são aves que têm maior longevidade e não podem viver por 70 anos. Não existe nenhum registro científico de águias que pudessem chegar a essa idade. O quanto uma águia vai viver depende muito da sua espécie e das condições do ambiente, mas uma águia selvagem geralmente vive entre 20 e 30 anos. As águias também não podem tomar decisões. Elas vivem por instinto, jamais poderiam decidir entre morrer ou fazer um ritual de renovação das estruturas do corpo. Além do mais, as águias não podem perder o bico e as garras a menos que sofram um processo traumático. Quando elas são vistas bicando pedras, estão fazendo isso para manter estas estruturas afiadas e no tamanho certo. O bico e as garras se tornam cada vez mais fortes com o passar do tempo, pois são compostos por camadas de queratina que são sobrepostas constantemente para suprir o desgaste natural. Além disso, ela não suportaria ficar sem comer por vários dias, até que um bico novo cresça. Ficaria desnutrida e morreria. Assim como todas as aves, trocam suas penas ao longo da vida. Arrancar todas as penas do corpo propositalmente resultaria em um sangramento doloroso, pois a base das penas é irrigada com sangue, e isso poderia inclusive danificar o folículo e prejudicar o surgimento de outra pena. Uma pena perdida fora do tempo demora pelo menos 1 ano para nascer. É possível que o autor desse texto tenha se baseado na Bíblia ou na mitologia grega, com a famosa história da fênix, uma ave muito parecida com a águia, que depois de morrer queimada, renasce das cinzas, para morrer novamente no dia seguinte e renascer de novo. Apesar de ser um mito, fica como uma lição de vida.
Vamos para um breve intervalo. É rapidinho. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Você sabe os benefícios que a castração traz ao animal? Confira agora! Está pensando em castrar o seu animal? Então se apresse, pois quanto mais precoce, melhor será para a saúde do seu pet. Existe sim um período onde a castração ela é muito mais benéfica nos pacientes. Vamos lá, quando que a gente tem que pensar em castrar o animal? Fêmea aos 6 meses de idade, antes do primeiro cio. Tá? E os machos da raça canina, qualquer raça que seja, né, da espécie canina, a gente pode castrar por volta de 1 ano e meio. Os machos felinos, então os gatos, a gente tem que esperar um pouquinho, não antes dos 7 meses, porque auxilia na formação da uretra. Mas a idade ideal é sempre essa, castração precoce, sempre com animais jovens. Fêmeas, então, antes do primeiro cio, machos, a gente pode esperar por volta de 1 ano, que é a idade ideal. A cirurgia de castração é bastante rápida e segura, quando feita em clínicas veterinárias especializadas e com profissionais adequados. A castração é um tipo de cirurgia muito simples, muito rápida de ser feito e muito segura. Claro que, como qualquer outro tipo de cirurgia, os exames pré-operatórios são fundamentais. Então, a gente vai passar por um check-up, uma avaliação, uma consulta médica, um exame físico, vamos passar pelos exames de laboratório, então, o hemograma, avaliação das funções, para a gente saber como é que esses órgãos estão. E esse animal, estando apto para passar pelo procedimento, simples, tá? Procedimento rápido, as fêmeas, normalmente, a gente sempre opta pelo tipo de cirurgia que retira útero e ovário, tá? E nos machos a gente retira os testículos. Super simples, super segura, uma recuperação muito rápida e vale muito a pena a gente pensar em castração. A castração não serve apenas para controlar a superpopulação de cães e gatos, mas contribui para o aumento da longevidade e qualidade de vida dos animais. Os benefícios são inúmeros na castração de animal, né? Principalmente na castração precoce. Vamos lá, vamos falar de fêmea, tá? Falando na parte médica, a gente evita uma série de doenças, sendo ela a mais grave, o câncer de mama. Então, as fêmeas que são castradas aos 6 meses de idade, elas têm 97% de prevenção ao câncer de mama. Então, a chance é praticamente zero dela desenvolver ao longo da vida, tá? Além do câncer de mama, porque que é tão importante e a incidência nas fêmeas é tão alta quanto em nós mulheres. Os problemas ovarianos e uterinos também acontecem. Então, o animal também tem cisto ovariano, também tem problemas hormonais, também tem endometriose, tá? Existem todos esses problemas, câncer de ovário, câncer de útero, e nos animais existe um agravante, que é uma doença perigosa e que realmente acontece em fêmea adulta não castrada, justamente porque normalmente essas fêmeas passam a ter uma alteração ou na excreção hormonal ou na parede do útero, ele começa a espessar, e isso é um fator predisponente para a piometra. O que é a piometra? É uma infecção aguda uterina. Essa doença, ela comete muitos animais e ela leva à morte, é muito grave. Se você conseguir levar o seu paciente a tempo a uma consulta, conseguir fazer os exames e diagnosticar, você tem uma grande chance, passando pelo procedimento cirúrgico, de sucesso, de salvar o seu animal. Mas se você demorar, esse animal pode entrar em choque, pode ter lesão hepática, lesão renal, e aí é irreversível. Então, por isso que a castração é muito importante. Previne uma série de doenças nos animais. Nos machos, muita gente acha que macho não tem problema, que a gente só vai castrar o macho para ele não ter bebê, para não se reproduzir, e na verdade o grande benefício ao macho é justamente a prevenção de doenças testiculares e do tão temido câncer de próstata. Os machos, assim como os homens, também têm essa doença. E castrando, a gente tira a ação hormonal, na verdade a gente reduz muito a ação hormonal, e aí a gente previne esse tipo de alteração, que também infelizmente é muito comum nos machos adultos não castrados. Então, esses são os benefícios médicos. Agora existem os benefícios comportamentais.
O animal que é muito agressivo, o animal que disputa o ambiente, o território com outro animal na sua casa, ou então que acaba sendo agressivo, inclusive com o proprietário, a castração é muito benéfica. Acalma o animal acaba tendo um comportamento muito melhor após a castração. Aquele animal que costuma sair de casa, que isso não pode de jeito nenhum, aquela voltinha, vamos deixar dar uma voltinha? Não pode. O animal não pode sair de casa. Por quê? Essa voltinha é muito perigosa. Além de trazer doenças, o animal pode sofrer algum tipo de acidente, algum envenenamento. Então, esses animais que costumam fugir por não serem castrados, pós-castração, isso melhora. A gente consegue manter o animal dentro de casa, que isso que é o mais importante. Então, benefícios comportamentais, temperamento melhora bastante, tá? E os benefícios dentro da área médica, que são em relação às doenças ovarianas, uterinas, câncer de mama, doenças testiculares e câncer de próstata também. Não tem desculpas para deixar de castrar o seu animal. A castração só trará benefícios ao seu peludo. Existem vários benefícios. E aí quando as pessoas perguntam para mim, que bacana, a gente sabe hoje em dia que a gente tem que fazer uma castração, que vai ser muito bom para a saúde do meu animal, mas e os malefícios? Primeiro, não tem. Existe apenas o inconveniente, que na verdade é um mito, em que as pessoas costumam dizer para mim o seguinte: doutora, depois que eu castrei meu animal, ele engordou muito. Por que pode acontecer? Primeiro, na castração precoce, isso não acontece. O paciente não vai ter aumento de apetite por conta da castração. Agora, nos animais adultos que foram castrados por volta de 5 ou 6 anos, pode acontecer, sim, uma diminuição dos exercícios físicos, o paciente acaba ficando um pouco mais calmo e, consequentemente, aumenta um pouco o apetite. Mas o ganho de peso é culpa de quem? Do coração mole do dono, tá? Não adianta, precisa controlar a alimentação. Então, o paciente castrado na fase adulta, controle rigoroso da alimentação e ele não vai ganhar peso. Então, isso é um mito. O excesso de peso ganho com a castração só existe porque a gente não controla a alimentação do paciente. Existem campanhas para a prevenção de doenças que afetam a nossa saúde. E os nossos pets não são diferentes. Doenças como o câncer de mama e o câncer de próstata também podem comprometer a saúde dos nossos animais. A gente acabou de entrar em novembro, né? E novembro é um mês muito importante para a saúde do homem, assim como para a saúde do animal, do macho também. Por quê? Porque a gente tem uma campanha de prevenção ao câncer de próstata, que é o que a gente está acostumado a ouvir de Novembro Azul. Durante esse mês, a gente faz uma campanha maciça em prevenção a esse tipo de alteração, que infelizmente acomete muitos animais, levando sim à morte, né? O tipo de câncer mais comum da próstata é o carcinoma e infelizmente ele tem um alto poder metastático, ele pode passar para os outros órgãos. Então isso é muito importante. Como a gente previne o câncer de próstata nos animais, então no Novembro Azul? Primeiro castrando, tem que castrar. Tá? Então o animal que é castrado precocemente, por volta de 1 ano de idade, a chance de ter é mínima, tá? A prevenção é muito grande. Agora, os animais adultos que não foram castrados, você aí na sua casa que tem um paciente, fala, olha, eu tenho um animal aqui que não foi castrado ainda, é adulto, o que eu faço? Primeira coisa, leva até o médico veterinário. Ele vai fazer uma palpação, vai fazer um exame físico e logo depois você vai fazer um exame ultrassonográfico. A avaliação ultrassonográfica da próstata é a forma que a gente tem de avaliar o volume, de avaliar a textura e de saber exatamente quais os tipos de alterações que existem. Então existem alterações benignas e alterações malignas. Quem vai descrever pra gente realmente o que é a biópsia. Então, primeiro, uma avaliação pelo médico. Segundo, uma avaliação ultrassonográfica. E em terceiro, a biópsia, para a gente ter certeza do que tem. E a partir daí sim, a gente vai partir para qual tipo de tratamento, tá? Para um paciente que tem uma alteração diagnosticada por meio da biópsia, que seja um câncer realmente, vai passar para um oncologista para passar por todo um protocolo de tratamento, tá? E o mês passado, não deixando de resgatar, o Outubro Rosa foi um mês muito importante. Por quê? Prevenção ao câncer de mama. As fêmeas caninas, felinas, elas têm um índice muito alto de câncer de mama, né? Infelizmente, muitas delas não foram castradas precocemente, ou então, ainda mesmo com 10, 12 anos, não foram castradas e apresentam um aumento de volume mamário, tá? Por meio da palpação, a gente consegue diagnosticar essa massa, essa estrutura que não é normal.
Fazemos exames também, uma série de exames de imagem, então uma forma da gente saber e estadiar essa alteração é fazendo raio-x de tórax, ultrassom de abdômen e biópsia, para a gente saber qual é o tipo. Mastectomia total sempre tem que ser realizada, então a gente faz a retirada total das mamas, porque elas se comunicam entre si, então mesmo um nódulo muito pequenininho, pode sim ter se comunicado com outra mama e depois de alguns meses, de um tempinho, ele pode voltar. Então, essa é a forma da prevenção. E sempre com biópsia, a gente primeiro tem que saber o que é, para depois a gente optar o tratamento, escolher o tratamento correto. Então, o câncer de mama nas fêmeas ficou lá no Outubro Rosa, que foi quando a gente fez a prevenção, mas não se esqueçam, o ano todo a gente precisa estar atento, palpem os seus animais para sentirem qualquer aumento de volume, qualquer diferença que vocês sentirem de comportamento do seu animal, leve imediatamente ao médico veterinário. Ele vai saber te orientar e pedir os exames para que a gente consiga diagnosticar, tá? E o Novembro Azul, então, para os machos, não se esqueçam, macho também, infelizmente, tem câncer de próstata. E a prevenção é muito importante, então, castração precoce. Seu animal não foi castrado precocemente? Ok, não tem problema, leve para uma avaliação, vamos fazer os exames. Se ele estiver apto, vamos castrar esse paciente. E assim a gente previne uma série de doenças e a gente também lembra que quem ama cuida e não adianta. Se você tem um animal, você escolheu tê-lo. Então você é responsável pela saúde desse animal. Então leve, cuide, zele pela saúde dele, que assim ele vai viver durante muitos anos ao seu lado. Então lembre-se, prevenção acima de tudo. A castração é um ato de amor. Existem clínicas ótimas que realizam a cirurgia a preço de custo. E você também pode se informar no Centro de Controle de Zoonoses da sua cidade para agendar uma esterilização gratuita. E o nosso programa fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa. Um grande beijo!